Então, hoje nós temos o prazer de receber a doutora Rosa Moisés. O doutor Piccolo vai fazer a sua apresentação inicial, mas, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, doutora Rosa, e o doutor Piccolo vai fazer a sua apresentação formal aqui. Pessoal, então, bom dia a todos. Gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje, a doutora Rosa Moisés. Ela é doutora, livre-docente da Universidade de São Paulo, nefrologista assistente do Hospital das Clínicas de São Paulo, e é responsável pelo LIN 16, que é o Laboratório de Investigação Médicas da Universidade de São Paulo, que é um grupo aí de renomados investigadores de nível internacional que vem contribuindo e muito para o avanço do melhor entendimento da DMO-DRC, né, distúrbio mineral ósseo associado à doença renal crônica. E, além disso, também a doutora Rosa, sempre em suas apresentações, né, traduz esse assunto tão complexo em algo atrativo e bem prazeroso de se ver. Então, seja bem-vinda, doutora Rosa, virtualmente aqui conosco, ao Hospital de Base São José do Rio Preto. Muito obrigado novamente por ter aceito estar aqui conosco hoje e perder um pouco do seu tempo com nós. Não, em primeiro lugar, não estou perdendo tempo algum, acho que todos estamos ganhando, né? Muito obrigada, Piccolo, muito obrigada, Maria Alice. Eu queria dizer que, quem sabe, a próxima vai ser ao vivo, e aí, né? Afinal de contas, é tão perto de Sertãozinho, mais perto ainda de Olímpia, uma cidade que só me traz recordações boas da minha infância. Bom, eu vou começar a compartilhar e eu queria ver se, inicialmente, vocês estão enxergando. Alguém pode me dar o feedback se vocês enxergam minha tela? Sim, está dando para enxergar, sim, doutora. Tá bom. Então, esse é um assunto que, obviamente, eu sou suspeita para falar a respeito, mas acho que alterações do metabolismo mineral nos últimos anos vêm tendo uma atenção maior por parte não só de nefrologistas, endocrinologistas e reumatologistas, porque a gente começa a entender também um pouco mais do papel do esqueleto, que vai um pouco além das funções de nos proteger e de nos mobilizar. Então, como eu tenho alunos de graduação, não é isso? Eu fui informada que teria alunos de graduação. Mais do que uma aula onde a gente vai falar de formas de tratamento e tudo mais, eu queria partilhar com vocês, eu acho que um pouco filosoficamente, de onde surgiu essa expressão, distúrbio mineral e ósseo da doença renal crônica, quem esteve envolvido nos últimos anos nessa pesquisa, e para onde eu imagino que a gente vai caminhar nos próximos anos, que serão os anos de vocês, os alunos de graduação, os residentes, que, se tudo der certo, serão os nossos investigadores do futuro. Bom, deixa eu ativar aqui meu pointer e vamos lá. Então, eu não tenho conflitos de interesse para essa apresentação e, como eu disse, eu gostaria de começar a mostrar para vocês um pouco do passado, né? E o passado são quase 100 anos. Então, quando a gente fala de alterações do metabolismo mineral, não tem como não falar da história de Fuller Albright. Esse moço aí que, talvez para os anos 30, 40, essa forma de vestir e esse corte de cabelo era um gato para a época, né? O Fuller Albright dedicou anos de sua vida na investigação de alterações do metabolismo mineral no Massachusetts General Hospital, e ele tem inúmeras contribuições dentro desta área, né? Então, se a gente for olhar a pessoa que entende, né, o que é hiperparatiroidismo, tanto primário quanto o secundário, a gente começa a ver aqui o primário em 34, o secundário já em 37, acidose tubular renal, ou seja, inúmeras expressões, linhas de pensamento, links fisiopatológicos foram criados com experimentos de Albright, tanto na atenção clínica de pacientes lá no Massachusetts, como também na pesquisa de base. Então, ele, há 100 anos atrás, ele já fazia o que hoje a gente considera o ideal para uma pesquisa clínica, que é justamente ter esse aspecto translacional da bancada ao leito.
Uma figura que marcou muito a trajetória do Fuller Albright é esse capitão, Charles Martel. Ele era capitão da Marinha Mercante, lá em Boston, e vocês veem que essas fotos elas têm 8 anos de diferença. O capitão tinha um hiperparatiroidismo primário, foi submetido a 3 cirurgias de ressecção das paratiroides e, infelizmente, não foi o tratamento da época tinha suas limitações, então não foi identificada a glândula que tinha, de fato, o adenoma, o aumento benigno da paratiroide, e a gente vê, né, fenotipicamente, em 8 anos, essa perda de altura, desabamento de vértebra, que claramente deve ter ocorrido. Então, a mudança fenotípica do capitão Charles Martel, que acabou falecendo devido às complicações do hiperparatiroidismo primário. Então, embora tenha sido um evento muito trágico, isso marcou a tal ponto Albright que ele descreveu as alterações que a gente encontra, como eu disse, no hiperparatiroidismo primário, e muito disso foi trasladado para o hiperpara secundário, né? E, infelizmente, quase 100 anos depois, quando a gente vai à unidade de diálise deste país, não é raro nós encontrarmos pacientes nesta condição clínica, que já foi descrita de uma maneira, como sendo de uma maneira até grotesca naquela época, mas infelizmente a gente ainda convive com essas complicações do hiperparatiroidismo em nosso país. Dando um salto aí no tempo, e a gente vai viajar uns 20 anos, eu queria citar o Homer Smith. Homer Smith, ele trabalhava com fisiologia, ele era um fisiologista, e esse livro até de Peixe a Filósofo, ele é um livro que a gente consegue baixar da internet, e ele fala basicamente da evolução das espécies, mas no aspecto da fisiologia. Então, ele vai sair dos oceanos e vai chegar nos primatas, né, mamíferos e, portanto, primatas. É muito interessante porque realmente tem um tanto de filosofia nas suas considerações, né, sobre a evolução das espécies, e quando ele fala especificamente no capítulo dos rins, ele fala do movimento que foi um peixe sair do oceano e ir se movimentar no território seco. Então, tem o primeiro desafio, que certamente é o desafio do movimento. Então, você, enquanto o peixe era capaz de nadar e se locomover muito facilmente pelo oceano, quando esse peixe fosse para a terra seca, ele ia rastejar. Então, rapidamente, você teve o desenvolvimento do esqueleto, que permitiu que a gente tivesse essa mobilização. Mas, como eu disse, nesse livro, Homer Smith já cita que, além dessa função de nos levar aonde a gente quisesse, o nosso esqueleto traz conosco o próprio oceano. Então, na realidade, isso que a gente está vendo é o oceano dentro de nós. Em outras palavras, a gente tem dentro do esqueleto concentrações de alguns íons que eram abundantes no oceano e que, no momento em que a gente larga o oceano e vai para a vida terrestre, passam a ser mais raros. E eu gostaria de citar aqui claramente cálcio, né, e fósforo, mas principalmente cálcio. Então, lembre-se dessa filosofia do Homer Smith, que é o esqueleto é o oceano dentro de nós, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no futuro. Indo um pouquinho mais para frente, aí já no contexto da doença renal crônica, não tem como a gente não citar Eduardo Zlatopolsky e Bricker. Zlatopolsky é um argentino que vive nos Estados Unidos até hoje. Então, lá nos anos 1966, ele, estudando principalmente cachorros com doença renal crônica, ele mostra que, à medida que a nossa filtração glomerular vai caindo, ou seja, a função renal vai piorando, você tem que aumentar a excreção de fósforo por néfron. Então, a gente tem menos néfrons viáveis, eu aumento a excreção de fósforo por néfron, portanto, diminuindo a reabsorção tubular, aumentando a fração de excreção de fósforo, e isso se dá às custas da elevação do PTH. Então, para não ter o fenômeno da hiperfosfatemia nas fases precoces da doença renal, eu tenho que ter a elevação do PTH. Isso foi descrito há 50 anos, né?
E Zlatopolsky, então, chama essa teoria de teoria do trade-off, ou da troca. O nosso organismo, no seu mecanismo de compensação, ele prefere ter o hiperparatiroidismo a ter a hiperfosfatemia. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais para frente. E ainda o mesmo grupo, o grupo do Zlatopolsky, agora como chefe de equipe de investigação, ele mostra para a gente que a administração de calcitriol em altas doses, e aqui não é mais restaurar os níveis séricos de vitamina D, aqui são doses farmacológicas e intermitentes, essas doses são capazes de suprimir o PTH em pacientes portadores de doença renal, aqui no caso já pacientes em diálise. Então, ele deu uma grande contribuição também. Um outro nome que tem que ser citado quando a gente vai entender melhor a história também das alterações do metabolismo mineral na doença renal crônica é o nome de Edward Brown. Edward Brown também é um pesquisador básico que também estava em Harvard, e ele mostra que pacientes portadores de hiperparatiroidismo primário ou secundário tem uma curva cálcio-PTH deslocada para a direita. O que significa isso? Se a gente olhar a primeira curva aqui, nós iremos observar aqui em Y a gente tem PTH, em X nós temos cálcio, que quanto maior o cálcio, menor o PTH, quanto menor o cálcio, maior o PTH, essa relação é inversa, mas ele mostrou claramente com seus experimentos in vitro que essa curva ela não é uma curva que obedece a uma equação de primeiro grau, essa relação é uma relação tanto mais complexa, tanto que nas faixas da calcemia que a gente considera como da normalidade, pequeníssimas variações de cálcio levam a grandes variações de PTH. Além disso, Brown demonstrou que pacientes que têm hiperpara primário ou secundário precisam de muito mais cálcio para o mesmo PTH, ou se vocês quiserem ver de outra maneira, para o mesmo cálcio terão níveis de PTH muito mais elevados. Então, essa curva se encontra deslocada para a direita, significando o quê? Que a sensibilidade da paratiroide desses pacientes ao cálcio é muito menor. Ainda Brown, já 10 anos depois daquele estudo que eu mostrei para vocês, nos presenteia com a caracterização do receptor sensível ao cálcio. Então, esse receptor, ele tem uma porção extracelular, uma porção inserida na membrana e uma porção intracelular, e é através desse receptor que o cálcio se liga em sítios específicos e vai desencadear uma série de ações intracelulares que vão culminar na diminuição da síntese e secreção do paratormônio. Então, aqui eu mostrei para vocês, eu acho que são nomes-chave que nos ajudam e nos ajudaram a entender como você tem, tanto na fisiologia, a regulação de cálcio e de PTH, como também já começam a nos mostrar como isso está alterado na condição da doença renal crônica. Então, hoje, graças aos experimentos de Brown, a gente sabe, olha, que quando o cálcio se liga a esse receptor sensível, eu vou ter diminuição da secreção, diminuição da síntese de PTH e aumento da degradação intracelular. E, ao mesmo tempo, um controle da divisão celular. Então, se eu tivesse que definir qual é o elemento mais imediato e mais importante na regulação do PTH, é o cálcio, porque, como eu disse, pequeníssimas variações de cálcio, grandes variações de PTH e mais, a resposta, ela ocorre em minutos, então existe uma sensibilidade grande. Mas a gente aprendeu também, através dos estudos de Zlatopolsky, que você tem uma supressão do PTH determinada pela vitamina D. Então, aqui no caso é o calcitriol, e vamos lembrar, vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio esteroide. Então, aqui a gente tem a membrana celular, o receptor da vitamina D, por ela ser um hormônio esteroide, é intracelular. A vitamina D vai entrar na célula, se ligar a esse receptor e coordenar a transcrição gênica. No caso da paratiroide, inibindo a transcrição do gene do PTH. Então, a gente entende que a vitamina D tem um papel importante, tanto no controle da
síntese do PTH, como no controle da hiperplasia, da proliferação celular, mas esse controle se dá mais a médio e longo prazo, justamente por envolver o evento da transcrição. E, finalmente, o fósforo, né? Esse é um experimento que foi feito com ratos com função renal normal. Então, a gente tem aqui uma dieta que é uma dieta padrão, os níveis de PTH não se alteram no decorrer de dias. Já, como eu descrevi anteriormente, quando nós damos uma dieta pobre em cálcio, há uma elevação do PTH. E o curioso é que quando você dá uma dieta rica em fósforo, mesmo com função renal normal, há uma elevação do PTH. E a pergunta que sempre se fez é: onde estaria esse receptor de fósforo dentro da paratireoide? Bom, até hoje esse receptor não foi identificado, não significa que ele não exista ou algo que se assemelhe a um receptor, mas nessa busca contínua para entender melhor como a regulação do PTH ocorre mediada pelo fósforo, a gente culminou descobrindo o FGF23. Então, ele é um fator de crescimento de fibroblastos que foi descrito no ano 2000 e foi um acaso. Então, um grupo de pesquisadores japoneses identificou essa proteína, identificou onde ela era transcrita, em que região cromossômica ocorria essa transcrição. E mais, eles disseram o seguinte: olha, essa é a proteína, esse é o 23º FGF, mas nós não sabemos quem a regula e para que ela serve. O que nós sabemos dizer é que nós temos muita produção, muita expressão do RNA do FGF23 no cérebro. Mas se vocês olharem aqui, eles não procuraram pelo tecido esquelético, pela linhagem osteoblástica, que são as células formadoras, né, de osso. Então, no decorrer do tempo, para transformar uma história longa numa história curta, a gente sabe, né, que são os osteoblastos e sua fase mais diferenciada, os osteócitos, que são os osteoblastos inseridos no osso mineralizado, que coordenam a síntese de FGF23. Então, a maior fonte de produção de FGF23, ao contrário do que foi descrito pelos japoneses anteriormente, não é o cérebro, e sim o nosso esqueleto. E quais são as ações do FGF23? Então, a gente já descobriu que ele é capaz, uma vez produzido pelos osteócitos, ele cai na circulação e vai atuar no rim, diminuindo a reabsorção tubular de fósforo. Portanto, ele é um hormônio fosfatúrico, ele aumenta a fosfatúria, e também no rim ele inibe a atividade da 1-alfa-hidroxilase, portanto, diminuindo a síntese de calcitriol, né, que ocorre primordialmente nos rins. Então, você tem o aumento da fosfatúria, a inibição do calcitriol, e essa queda do calcitriol vai diminuir a absorção intestinal de fósforo. Então, vocês veem que é um hormônio que foi criado, ele tem como funções a diminuição do fósforo sérico, mas não são as únicas funções do FGF23, né? Ele também tem uma ação sobre o PTH, que agudamente é de inibição, e a longo prazo, porque você tem uma diminuição importante do calcitriol, você vai acabar tendo elevação do PTH. Então, embora o efeito direto dele sobre o PTH seja de inibição, a médio e longo prazo vai ocorrer uma elevação do PTH, porque você tem a diminuição do calcitriol. Mas quem regula o FGF23? Então, vamos responder as perguntas dos nossos colegas japoneses que descreveram lá no ano 2000. A gente sabe que quando você come uma dieta rica em fósforo, então, mesmo pessoas com função renal normal, que têm uma dieta rica em fósforo, e aí a gente pensa claramente nos alimentos ultraprocessados, industrializados, você tem um aumento, depois de alguns dias, da síntese e secreção de FGF23. Então, olha o que eu estou dizendo para vocês. O fato de eu ter mais fósforo passando pelo intestino e um aumento da absorção intestinal, mesmo antes de ocorrer hiperfosfatemia, já leva a um estímulo do FGF23 que está lá enclausurado no osso, para que esta molécula aumente a fosfatúria.
Então, a gente começa a ter um eixo que envolve intestino, esqueleto e rins. Então, você vê que você tem um esqueleto agora como verdadeiro uma glândula, um tecido endócrino, que é capaz de, mediante alguns estímulos, secretar alguns hormônios que vão culminar, neste caso do FGF23, com o aumento da fosfatura. Mas não é apenas o fósforo que aumenta o FGF. Uma dieta rica em cálcio aumenta o FGF23, qualquer forma de 25, citol, a presença de o FGF, moléculas ou o que diminui FGF23? Quelantes de fósforo sem cálcio, porque se eu der um quelante com cálcio, você vai ter um estímulo para diminuir e outro para aumentar, e, portanto, ele não se altera. E o uso de calcimiméticos ou a paratiroidectomia quando eu tenho hiperparatiroidismo. Então, eu diria que esses seriam os reguladores clássicos do FGF23, pensando nas suas ações sobre o metabolismo mineral. Mas nós temos outros protagonistas que regulam também FGF23, e aí a gente entende que essa molécula parece também ter um papel dentro das condições inflamatórias, ela funciona como uma verdadeira citocina inflamatória. Então, quando você tem deficiência de ferro e algumas formas de ferro na reposição, principalmente essa forma nova, né, que a gente consegue dar 500 miligramas de ferro numa única dose, você pode ter o estímulo do FGF23. Qualquer estimulador da eritropoiese, a eritropoetina, ou mesmo esses mais novos, hormônios que regulam metabolismo energético, essa proteína que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, que ela também vem do esqueleto, inflamação e até mesmo, olha aqui, os inibidores da SGLT2, que são os artistas do momento. Tem um detalhe, para o FGF funcionar, ou seja, ele chegar no tecido renal e estimular a fosfatúria e inibir a síntese de calcitriol, ele tem que se ligar ao seu receptor, então esse é o receptor de FGF23, e esse receptor ele existe em praticamente todos os órgãos, né? Mas ele precisa de um cofator, uma molécula que vai modificar a conformação espacial deste complexo, dando afinidade do FGF23 ao seu receptor. E essa molécula é a proteína cloto, e é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho. O cloto, ele é a molécula que foi descoberta também por uma casualidade, por um investigador chamado Kuroho, e ele mostrou que animais que tinham a mutação com inibição dessa proteína, eles tinham um aspecto fenotípico de senilidade. Eles eram menores, eles viviam menos, eles tinham aterosclerose, osteoporose e tinham também hiperfosfatemia. Então, voltando lá à história do cloto, também se descobriu que a maior fonte de cloto para o nosso organismo são os rins. Então, quando você tem a liberação do FGF23, ele vai se ligar nos rins, onde eu tenho cloto e o receptor, e vai desencadear a fosfatúria e a inibição do síntese de calcitriol, e ele vai se ligar também na paratireoide, onde eu também tenho cloto, inibindo a síntese de PTH. Então, a gente sabe hoje, e diante de alguns experimentos, e esse é um deles, onde foi inibido somente o cloto dos rins, fenotipicamente esse animal tem a mesma característica dos animais que têm a inibição global, o nocaute global do cloto em todo o organismo. Então, a gente poderia dizer, e aqui parodiando, né, os nossos colegas da medicina chinesa, eles já dizem há perto aí de 3.000 anos que a energia do nosso organismo, que eles chamam de Qi, está nos rins, e a nossa vitalidade está nos rins. Então, não sei se alguém tinha contado para eles que o cloto estava lá, mas o que a gente entende hoje
é que essa proteína, da qual vocês vão ouvir falar muito nos próximos anos, e que está associada claramente ao aumento da sobrevida, à inibição desse processo de senilidade, realmente o grande reservatório são os rins. Então, tornando a história um pouco mais curta, o que acontece quando eu tenho doença renal? Né? Você tem a destruição do parênquima renal e, junto com essa destruição, você tem uma diminuição da expressão dessa proteína, chamada cloto. Necessariamente, eu tenho que ter um aumento do FGF23 para compensar isto e manter os níveis séricos de fósforo dentro do que a gente considera os valores adequados. Então, o paciente com doença renal crônica vai passar a apresentar hiperfosfatemia apenas nos estágios 4, geralmente 5 da DRC. Então, quem faz ambulatório, consultório, raramente você vê hiperfosfatemia nessa condição, onde você tem uns 2, 2,5, 3 de creatinina, raramente eu tenho hiperfosfatemia. Então, esse mecanismo compensatório da elevação do FGF23 nos protege da hiperfosfatemia, porque a gente já aprendeu que fósforo elevado a longo prazo está associado a maior risco de calcificação vascular, hipertrofia ventricular e morte por doença cardiovascular. Então, é um mecanismo compensatório. Porém, essa elevação de FGF23 leva à inibição da síntese de calcitriol e isso, a longo prazo, vai levar à elevação do PTH. Então, essa seria a história que a gente contaria para a maior alteração hormonal que a gente tem do ponto de vista laboratorial em pacientes com doença renal crônica. Se a gente for definir o hiperparatiroidismo como um PTH acima do valor de referência, a maior parte dos ensaios seria um PTH acima de 65, nós teríamos o hiperpara como um encontro, um achado universal em pacientes com doença renal crônica. E realmente, isso que eu mostrei para vocês e que é descrito, né, para estudos experimentais, foi comprovado em estudos clínicos observacionais. Então, essa aqui é uma coorte norte-americana e eles observaram, olha, que mesmo quando eu tenho uma filtração glomerular razoavelmente adequada, eu já tenho, em boa parte dos pacientes, elevação do FGF23, que está aqui escrita em azul. Então, vocês veem que mesmo para uma filtração glomerular até 60, né, você tem aí mais da metade dos pacientes com aumento do FGF23. Posteriormente, eu tenho a elevação do PTH, aqui representado em amarelo, e, por fim, a hiperfosfatemia, como eu mostrei, ela só vai acontecer nas fases muito adiantadas da doença renal crônica. É importante que se diga que essa elevação do FGF23 que a gente encontra na doença renal crônica, ela é muito, muito, muito superior ao que a gente vê daquele indivíduo com função renal normal, que adora o McDonald's ou o Burger King, vive comendo ultraprocessados, então essa pessoa vai ter uma elevação discreta do FGF23, ou mesmo naquelas doenças genéticas que estão associadas a mutações que levam ao aumento do FGF23. Então, para um normal aí, que é por volta de 50 picogramas por ml, às vezes você vê num paciente em diálise níveis de FGF23 acima de 100, 150 mil picogramas por ml. Então, é muita coisa, é muito FGF23 circulando lá fora. E aí, o que você acaba vendo na história natural de boa parte dos pacientes portadores de hiperparatiroidismo secundário é essa hiperplasia, que a princípio tem uma característica difusa, mas à medida que essa glândula vai aumentando de tamanho, você vai perdendo a expressão dos receptores de vitamina D, dos receptores sensíveis a cálcio e até mesmo de cloto, e aí todos aqueles mecanismos de inibição do PTH são perdidos. Não adianta eu ter níveis de calcitriol altos, porque eu não vou inibir, não adianta eu ter hipercalcemia, porque eu não vou inibir, e não adianta eu ter FGF23 alto, porque eu não tenho cloto, eu tampouco vou inibir. Então, a gente chega a uma condição onde eu tenho verdadeiros clones, né, verdadeiros nódulos dentro das paratireoides, e aí você não tem mais resposta ao tratamento clínico, a sua única opção é a paratiroidectomia.
falando ainda, então, do FGF-23, o que a gente descobriu nos últimos anos é que, além desses efeitos, né, que eu descrevi para vocês, ele tem claramente, tanto em estudos experimentais in vitro, quanto em ratos e camundongos, e muitos estudos em humanos dão suporte a isso. Quando você tem níveis elevados de FGF-23, como a gente tem na doença renal crônica, mesmo sem cloto, ele é capaz de induzir hipertrofia miocárdica. Além disso, o FGF-23 atua como uma verdadeira citocina inflamatória, indo no fígado e aumentando a produção de IL-6 e proteína C reativa. Então, você tem uma condição onde, dentro da doença renal, eu começo a fazer o link da alteração do metabolismo mineral com a doença cardiovascular e até mesmo com disfunção imunológica. Já para o cloto, a gente também tem efeitos dele que não dependem do FGF-23, mas são, digamos, efeitos que a gente pensaria no bom sentido. Então, o cloto inibe a hipertrofia miocárdica, o cloto inibe a calcificação vascular e ele atua também sobre o metabolismo energético. Então, a gente vê que a perda dessa proteína, à medida que eu tenho a doença renal, culmina não só nas alterações do metabolismo mineral, mas também nessa condição onde eu vou ter mais risco de doença cardiovascular. Então, de tudo que eu contei, lá pelos anos 50, o nome foi criado, esse nome de osteodistrofia renal, e a gente chamava isso de uma síndrome, onde eu teria alterações ósseas que culminariam em maior risco de fratura, dor óssea e tudo mais. Lá pelo início dos anos 2000, resolveu-se ampliar esse conceito para justamente distúrbio do metabolismo mineral, porque hoje a gente entende que eu tenho não só alterações ósseas, mas claramente alterações laboratoriais, e aqui está ainda definido como calcificação vascular, porque é assim que está definido o CKD-MBD, mas eu acho que a gente tem que tratar isso aqui não só como calcificação, mas como doença cardiovascular, porque a hipertrofia miocárdica é muito importante, tem clara relação com as alterações do metabolismo mineral, e se a gente for parar para pensar, os nossos pacientes morrem principalmente de morte súbita, que estão relacionados a arritmias, que por sua vez estão relacionados a essa hipertrofia às custas de muita fibrose. Então, eu acho que em breve a gente deve trocar essa calcificação vascular por doença cardiovascular. Ainda falando um pouquinho do que eu vejo agora para o futuro, né? Como é que a gente enxergaria o futuro da pesquisa do DMO-DRC, eu gostaria de comentar com vocês o seguinte, que a gente aprendeu que esses osteócitos produzem FGF-23, mas produzem inúmeras outras proteínas. Então, tem a osteocalcina, que parece regular a sensibilidade dos tecidos à insulina e mesmo a secreção de insulina pelo pâncreas. Você tem produção de prostaglandinas e até mesmo da esclerostina, que é uma proteína que inibe a formação óssea. Então, aqui é muito mais para falar para vocês, eu acho, para onde a gente está caminhando. Embora a gente entenda que você tenha uma alteração que é global, que envolva não só alterações laboratoriais, mas também alterações cardiovasculares, a gente precisa mergulhar no tecido ósseo para entender melhor essas proteínas, para poder entender o efeito que elas têm no organismo, né? Então, hoje, quando a gente faz biópsias, principalmente no contexto de estudos clínicos, né? Não na rotina, mas nos estudos clínicos, lá no nosso laboratório, a gente separa uma parte que vai para a análise de histomorfometria, que é feita pela doutora Wanda, mas a gente também procura já dosar essas proteínas no próprio tecido ósseo, como também olhar a expressão gênica dessas proteínas. Então, eu só vou mostrar aqui rapidamente um estudo que foi feito nesse sentido, que é o estudo da Maria Júlia, foi a tese de doutorado dela. Então, ela avaliou pacientes que iam ser submetidos a transplante renal, então ela viu antes e depois de um ano do transplante, análise de soro e da biópsia. Como eu disse para vocês, a biópsia a gente fez não só a histomorfometria, mas a avaliação por imunohistoquímica dessa proteína, a dosagem da proteína dentro do osso e a expressão gênica. Porque todo mundo dizia o seguinte, olha, depois do transplante, cai a esclerostina no sangue. E isso é verdade.
não só no estudo da Maria Júlia, como em inúmeros outros estudos se mostrou isso, ou seja, a gente teria menos inibição da formação óssea, correto? Porém, o que a gente acostuma ver em pacientes transplantados é uma diminuição da remodelação óssea. Então, a doença até mais prevalência é uma doença mais com característica de doença óssea dinâmica que a gente vê no transplantado. E aí a gente se perguntou, será que aquilo que a gente está vendo no sangue é o que a gente está vendo no osso? E aí, tornando a história mais curta, olha, isso aqui é a imunistoquímica, a gente vê claramente que há um aumento da expressão de esclerostina no osso, então, tanto pela imunistoquímica, como pela dosagem direta, como pela expressão gênica, a gente mostrou que aquilo que estava no osso não era o que estava no sangue, ou seja, o sangue não estava marcando o que estava acontecendo no contexto da remodelação óssea, e, portanto, havia um aumento da inibição da formação óssea. Então, esse é um exemplo, porque a gente caminha nesse sentido agora, gente. Talvez, de novo, né, tem muita gente nova por aí, tem estudiosos fazendo o que a gente chama de sequenciamento do RNA. Então, sequenciamento do RNA nada mais é do que você extrair o RNA daquele tecido e olhar a expressão gênica global. E você vai ver quais genes estariam mais expressos ou inibidos nesse contexto. E isso pode ser feito, a gente já começou a fazer isso, olhando o tecido ósseo como um todo, então eu vou ter osteoblasto, osteoclasto, osteócito, célula da medula, mas você pode chegar a um grau de refinamento onde eu vou naquele tecido, isolo as células que eu quero estudar, então eu falo, agora eu só quero estudar osteoclasto e eu vou ver a expressão gênica apenas naquelas células que eu estou interessado em ver que genes estariam ativados ou inibidos. Então, isso eu enxergo como um caminho meio que sem volta, a gente vai mergulhar realmente para entender melhor tanto esse padrão da osteodistrofia renal, da alteração óssea, né, do DMO-DRC, como para outras doenças, como, por exemplo, a osteoporose. Um outro recurso é usar mais estudos onde você tem a microscopia eletrônica. Então, eu disse para vocês, olha, o osteócito é aquele osteoblasto bem diferenciado que está enclausurado dentro da matriz mineralizada. Mas não pensem que ele é uma célula inerte, muito pelo contrário, ele se comporta como uma rede de verdadeiros neurônios. Vocês estão vendo? Olha, a gente chama isso aqui até de processos dendríticos, onde os osteócitos se comunicam não só entre si, como com vasos e com a superfície óssea, né? Então, essa rede de conexão é que dá para a gente tanto sensibilidade a hormônios, como sensibilidade à carga, e que mantém a saúde óssea. A gente teve a oportunidade de analisar com microscopia eletrônica biópsias de pacientes com hiperparatiroidismo e olha a condição que esse osteócito se encontra. Então, ele está praticamente desconectado do resto do mundo, desconectado dos outros osteócitos. Então, a gente entende por que você tem tanta dificuldade na formação e na mineralização, porque mesmo que haja o estímulo, ele não chega da maneira adequada a essa célula tão comprometida. Então, aqui, para finalizar, eu queria dizer para vocês que uma coisa que é muito importante, que isso daqui para mim não é futuro, é presente, é entender quando começa o distúrbio mineral e ósseo da doença renal crônica. Porque para muita gente só vai se pensar em PTH, cálcio e fósforo quando o paciente chega na diálise, ou seja, no estágio 5 da doença renal crônica. A maior parte das diretrizes fala em começar a analisar essa situação quando eu tenho aí um estágio 3 da doença renal, geralmente 3B, então uma filtração abaixo de 45 ml por minuto. Mas pensem comigo, se eu tenho um indivíduo com uma síndrome nefrótica, umas lesões mínimas, com filtração glomerular normal, mas muita proteinúria, eu vou ter deficiência de vitamina D. E isso é uma alteração que pode levar ao longo prazo ao hiperparatiroidismo, a uma disfunção dos osteoblastos. Se eu tenho um paciente portador de acidose tubular renal, eu tenho acidose, e isso faz parte do DMO-DRC. E esse paciente pode ter uma filtração glomerular normal. Isso é importante, por quê? Porque eu tenho que reconhecer esse paciente e começar a tratá-lo
naquele momento onde se estabelece o DMO-DRC. Então, se eu não souber individualizar aquele paciente que eu estou observando naquele momento, saber a causa da sua doença renal, saber quais são as potenciais alterações relacionadas ao DMO-DRC que eu posso ter naquele momento da sua doença renal, eu vou perder o timing de identificar e começar a tratar. E nós vamos continuar vendo pacientes chegando na diálise com 2.000 de PTH. Então, o paciente começa a dialisar, vai dosar o seu primeiro PTH no primeiro dia da diálise e ele já tem 2.000 de PTH e é um paciente que claramente só tem indicação de tratamento cirúrgico. Mas vamos pensar para o futuro. Então, existem inúmeras linhas, né, de tratamento da hiperfosfatemia, do PTH, até mesmo o manejo do FGF-23, como é que a gente poderia controlar o FGF-23, muita coisa acontecendo, mas principalmente ainda num contexto de tratamento experimental. Então, eu creio que, para o futuro, muito dessas alterações laboratoriais vão ser manejadas de outra maneira. As cardiovasculares, gente, certamente a gente precisa de uma atenção muito maior. Então, a gente tem que ter muito foco na hipertrofia ventricular. Eu acho que ainda é uma coisa que a gente vê tanto que a gente acha que isso é normal, e não é normal. É comum, mas não é normal, né? Então, não é normal você ter tanta hipertrofia miocárdica. Talvez, se a gente conseguir evitar que isso ocorra, a gente vai ter menos morte súbita, menos arritmia, assim como a disfunção endotelial, a calcificação vascular e até mesmo a calcifilaxia, que infelizmente a gente está vendo cada vez mais. E certamente as alterações ósseas, então existem muitas coisas das alterações ósseas que a gente precisa entender melhor e trabalhar no sentido de talvez ter tratamentos específicos. Mas eu queria voltar lá para o nosso amigo Albright, né? E não sei se vocês sabem, mas a gente tem cloto no rim, mas também tem cloto no sistema nervoso central. Então, existem vários estudos mostrando que algumas doenças neurológicas que são degenerativas, você tem, isso por enquanto são estudos de associação, uma diminuição de cloto no líquor e uma diminuição de expressão de cloto quando você tem o tecido cerebral à mão. Então, vamos lembrar, eu disse para vocês que quando identificaram o FGF-23, o primeiro lugar que identificaram foi no cérebro. E aí, depois, a gente viu que a maior fonte é o esqueleto. Cloto, você tem o rim como a principal fonte, mas a gente também descobre o sistema nervoso central. Isso é importante por quê? Eu volto para o Albright, porque Albright tinha uma doença de Parkinson muito grave. Então, essa foto já é de Albright no final da vida, e ele morreu decorrente de complicações até relacionadas a uma tentativa de tratamento da doença de Parkinson que ele tinha. Então, eu fico pensando que a gente abrir a mente, né? Entender que a gente tem esse oceano dentro de nós e provavelmente deve ter muitas funções do nosso organismo que são coordenadas pelo nosso esqueleto, seria a melhor maneira de prestar essa homenagem ao Albright, mostrando que nos dias de hoje a gente seria capaz de compreender melhor essas alterações e, quem sabe, oferecer um tratamento mais adequado para pessoas que, por exemplo, tivessem uma doença de Parkinson, como teve Albright. Então, eu queria agradecer, estou aberta a perguntas e listar aqui o nome das pessoas que eu não tive tempo de citar aqui, mas que certamente colaboraram muito para muitos desses estudos aí que eu mostrei para vocês. Vou abrir aqui para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode. Isso. Oi, doutora. Rodrigo, tudo bem? Está boa? Ô, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem. Doutora, falando do cloto, a senhora como uma estudiosa disse, eu queria entender um pouco mais no sentido assim, se a deficiência dele causa tanta coisa, o que tem de estudo mostrando talvez o excesso de cloto
Isso talvez contribua para uma imaturação, talvez, de alguns organismos, de alguns sistemas nossos. O que tem disso, assim? Poxa, porque parece que ter cloto é bom. Ter muito cloto também é bom ou não? O que se sabe disso? Essa é uma excelente pergunta, Rodrigo. Eu digo que na natureza, né, isso vale para os meninos, na natureza não existem vilões e mocinhos. Na natureza, todo mundo tem seu papel. Então, a gente costuma, né, quando está dando aula para eles, falar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E eu acho que esse maniqueísmo a gente acaba transmitindo para eles, né? O FGF não é mal, o FGF é bom, né? Ele nos protege de muita coisa. Então, especificamente para o cloto, a gente não tem, em humanos, até onde eu saiba, descrição de mutações onde eu tenho um aumento da expressão de cloto. A gente tem 1 ou 2 casos de mutações em humanos, onde você tem uma diminuição da expressão de cloto e, infelizmente, essa garota tem um caso, que eu nem sei se é viva ainda, uma descrição da literatura, mas ela tinha um caso de calcinose tumoral, ou seja, uma calcificação de partes moles, calcificação vascular e tudo mais. Experimentalmente, lá atrás, quando o Kuroda descobriu o cloto, ele logo depois ele fez um modelo que era um modelo transgênico. E neste modelo transgênico, esses camundongos viviam mais do que os camundongos wild type, ou seja, os camundongos controle. Então, até o que a gente sabe, para camundongos, ter um pouco mais de cloto do que seria o habitual está associado a um aumento da sobrevida, tá? Eu não me arriscaria a dizer isso para humanos, então a gente tem muito pouca informação para humanos. O que eu posso te dizer, por exemplo, que na condição do osso, eu nem comentei isso, porque acho que isso ia muito além, mas tem um modelo experimental onde eles aumentaram a expressão de cloto no osteócito. Então, a gente tem pouquíssimo cloto no osteócito, é 500 vezes menos do que a gente tem no rim, mas tem lá no osteócito. Então, esses pesquisadores fizeram isso no osteócito apenas. Então, você não tinha nenhuma alteração laboratorial, né? Mas para o osso, ele diminuiu a formação óssea. Então, parece que o cloto, dentro do contexto do tecido ósseo, inibiria a formação, né? Então, existe essa dualidade. Então, tudo isso para te dizer o seguinte, não sabemos, né? O que a gente tem de modelos experimentais e muito mais dos pacientes que a gente observa no contexto muito mais da inibição. Mas eu vou aproveitar o gancho da sua pergunta para dizer o seguinte, a gente fala muito da lesão estrutural. Então, eu tenho lá uma doença renal, que a lesão estrutural do rim inibe o cloto. Mas parece também haver um aspecto funcional nessa inibição. O que eu quero dizer? Então, eles pegaram pacientes que tinham diabetes e pacientes que tinham nefropatia por IgA. A nefropatia por IgA, vou pensar uma coisa bem restrita ao rim, e a nefropatia diabética dentro do contexto de uma doença sistêmica. Para o mesmo grau de filtração glomerular, a expressão de cloto no rim era muito menor nos diabéticos do que nos pacientes com IgA. Então, existem algumas coisas de hábitos de vida, aí eu estou falando de uma doença, talvez o controle da glicemia, isso pudesse ajudar, mas no nosso contexto de hábitos de vida, então, fumar, uma dieta muito rica em fósforo, isso já foi pelo menos demonstrado para camundongo, comer muito fósforo inibe cloto. Então, funcionalmente, existem algumas coisas que inibiriam. Então, peguei o seu gancho para usar o outro lado, porque, honestamente, para responder a sua pergunta, o mais claro e honesto seria, não sabemos. Tá ótimo, obrigado, doutora. No só que tem mais. Obrigado, doutora. Horácio Ramalho, tudo bem? Tudo bom. Muito boa a sua aula. Sobre aquela passagem sobre pós-transplante, nós saímos do osso do meio urêmico e passamos para um osso imunossuprimido. E a senhora mostrou que a esclerotina cai no sangue, mas não cai no osso. Os imunossupressores interferiram nesse modelo aí, já que eles vão usar corticoide, calcinurina, vários outros modelos. Tem com ou sem imunossupressão essa expressão? Obrigada pela pergunta, porque aí dá até a chance de eu complementar. São os corticoides.
porque quando a gente teve que estudar, né? Não que eu soubesse isso, mas quando a gente viu isso, a gente, bom, vamos atrás de entender o que está acontecendo. E aí a gente descobriu modelos experimentais onde claramente a administração de corticoide está associada a um aumento da expressão da esclerostina. Então, a gente não tem a oportunidade aqui no HC de ter modelos, pacientes transplantados que façam um transplante que não usem corticoide como no regime, né? Eu sei que existem países que fazem sem corticoide, mas acho que até o contexto do HC, que tem pacientes que são muito sensibilizados, assim, a população que vai para o transplante renal no HC acaba sendo uma população ruim imunologicamente, né? Cuidado com essa expressão, mas então a gente não teve a oportunidade de testar isso em indivíduos sem corticoide. Mas mesmo em pacientes com doença renal crônica que usem corticoide para tratar, por exemplo, uma glomerulopatia, depois da gente, teve gente que foi atrás e descobriu que há uma desconexão entre a esclerostina e o glicocorticoide. Outra pergunta do slide, porque e em que grande vilão nessas fases iniciais seria o fósforo. É muito difícil uma dieta hoje no Brasil restritiva de fósforo por N motivos. Daria quelante de fósforo, mesmo se tem fósforo elevado, porque só vai elevar lá no fim, lá no 4, né? E a gente fica com esse paciente aí anos tratando ele de várias outras formas. Daria quelante de fósforo precocemente para esses pacientes? Olha, eu diria o seguinte, que eu não posso esquecer de citar, né, acidose e deficiência de vitamina D como coisas importantes, né? Mas o Rodrigo Bueno, né, que hoje é docente lá da Unicamp, a tese de doutorado dele foi justamente em pacientes que tinham aí uma doença renal estágio 3, que tinham fósforo sérico normal, e ele observou que esses pacientes tinham, embora o fósforo fosse normal, um aumento do PTH, um aumento do FGF23 e um aumento da fração de excreção de fósforo. E quando ele tratou esses pacientes por um período curto, com o quelante, com cálcio, o carbonato, ele usou o acetato de cálcio, me desculpe, ele conseguiu controlar o PTH, mas não o FGF23. E quando ele usou o quelante sem cálcio, diminuiu tanto o PTH quanto o FGF23. Infelizmente, o estudo de longo prazo que foi feito pelos norte-americanos é um estudo um tanto confuso, né? Eles trataram, porque o Rodrigo tratou por 6 semanas, os americanos trataram por 1 ano e meio, mas teve muito dropout, e aí, no fim, eles fizeram uma mistura de quelantes ali, eles consideraram todo mundo no mesmo bolo, com cálcio, sem cálcio, então eles chegaram à conclusão que não valeria a pena tratar. Eu acho que a gente ainda precisaria de um estudo de longo prazo, mas se você vai me perguntar se eu trato, eu te diria que, depois de resolvidas aquelas questões, se esse paciente tem uma dieta que eu considero adequada e, mesmo assim, ele persiste com essa fração de excreção, e a única coisa que vai te mostrar isso é o PTH alto ou a fração de excreção, e é fácil fazer fração de excreção, a gente pode fazer até uma amostra simples de urina, eu iria para o quelante, e nesse caso teria que ser o quelante sem cálcio mesmo, né? Só um comentário, assim, há muitos anos atrás, a gente fez um estudo de colaboração com o Miles Wolff lá na Universidade de Miami, que era para ver doadores de transplante renal. Então, o que acontecia do ponto de vista de metabolismo mineral depois da nefrectomia desses doadores? E no baseline, antes da nefrectomia, a gente tinha um fósforo sérico mais baixo, um PTH mais baixo e uma fosfatúria mais baixa que os norte-americanos. Então, a gente tinha fósforo, PTH e FGF mais baixos. Então, essa história de que a gente tem dificuldades para controlar o fósforo, eu concordo, mas se a gente voltar para a nossa dieta, que é a nossa dieta raiz, a dieta que eu comia quando eu morava em Sertãozinho, né? Essa é a dieta que tem a menor chance de você ter hiperfosfatemia. O grande problema da hiperfosfatemia que eu vejo são realmente os ultraprocessados.
e a gente está caminhando no sentido dos americanos, que os ultraprocessados estão ficando mais baratos que a comida de verdade. E aí você tem não só a adesão, né? A pessoa fica viciada naquela comida, como também tem a questão financeira. Eu acho que esse é o grande problema, que teria que ter sido tratado de uma forma epidemiológica. A gente precisaria, né, do pessoal da epidemiologia trabalhando com isso de uma maneira mais potente. Quer dizer que os veganos têm menos doença mineral óssea? Olha, eu não sei dizer veganos, mas vegetarianos, certamente. Sim? Tá bom. Muito obrigado. Obrigada, gente. Doutora Rosa, o Piccolo. Olá, Pico. Doutora, vou fazer uma pergunta em relação ao FGF23. Você mostrou na apresentação que chega um momento que ele deixa de ser terapêutico para ser patológico, né? Então, assim, em termos de aplicabilidade clínica, né, a gente está acessível caminhando para dosar o FGF23, se a gente sabe qual o nível que existe essa mudança e se é plausível pensar em alguma medicação para, a partir desse momento, bloquear o efeito do FGF23. Olha, o Miles Wolff, ele defende que a gente deveria já estar usando há muito tempo, mas na prática isso não é feito ainda, é caro e a gente não tem uma certa padronização qual seria o nível adequado de FGF23. Eu tenho que voltar para a ciência básica para dizer o seguinte: fizeram com ratos um experimento parecido, então eles pegaram ratos, fizeram nefrectomia 5/6, e para esses animais, né, eles tinham lá fósforo alto, cálcio baixo, 1,25 baixa, PTH alto, FGF alto, né? Então, para um grupo desses ratos, eles deram um anticorpo anti-FGF23, eles bloquearam o FGF23. E realmente, ao bloquear, o que acontece? O cálcio não cai tanto, o PTH não sobe tanto, o calcitriol não cai tanto, o FGF está bloqueado. Só que esses animais morriam antes porque o fósforo subia ainda mais, porque quando eu bloqueio o FGF23, eu bloqueio o seu mecanismo fosfatúrico. Então, aí a gente tem que ter a humildade de voltar, né, para os mecanismos de compensação e pensar o seguinte: olha, a natureza te livra do que vai te matar no segundo seguinte. Se você sobreviver, vai ser no minuto seguinte, depois no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. O que te mata no dia seguinte é o fósforo. Então, hoje, se você quer controlar a FGF23, a primeira coisa seria realmente essa atenção com relação ao controle do fósforo, não só do fósforo sérico, mas, como a gente comentou, da carga de fósforo, e aí que seria medida pela fração de excreção. As outras coisas, que seriam inflamação, tudo, a gente ainda está distante um pouco. Então, acho que a gente se contentaria não em bloquear, mas prevenir que haja necessidade dessa elevação compensatória do FGF23. Não sei se eu fui clara. Sim. Doutora Rosa, mais uma vez eu vou agradecer a sua presença, espero que a gente possa fazer presencialmente, como a senhora falou, mas aqui nós da disciplina agradecemos muito por poder contar com essa aula excelente. Vai ficar gravado, depois quem quiser ver vai ter o canal, e depois eu passo também o canal para que a senhora possa fazer a divulgação para os seus residentes também. Muito obrigada, Tá. Excelente apresentação. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Um abraço para vocês.